Se tem mais de 60 anos e está com problemas de açúcar no sangue, o seu corpo pode estar a esconder um segredo perigoso de si. Já reparou que se sente mais exausto após as refeições? Mais trêmulo entre as refeições? Ou talvez o seu médico tenha mencionado que o seu nível de açúcar no sangue está a subir, mesmo que esteja a comer menos do que antes. Então, o que está prestes a descobrir pode transformar completamente a forma como o seu corpo lida com os alimentos para o resto da sua vida. Nesta discussão, revelarei a verdade chocante sobre por que as suas células se esqueceram de como usar os hidratos de carbono corretamente e, mais importante, a única hora específica do dia em que pode realmente retreinar o seu corpo para processar açúcar como fazia aos 30 anos, sem qualquer medicação ou tratamentos arriscados. Não estamos a falar de desistir de todos os seus alimentos favoritos ou seguir outra dieta restritiva que o deixa com fome. Trata-se de uma estratégia natural e comprovada cientificamente que pode restaurar a capacidade do seu corpo de lidar com carboidratos a partir de amanhã. Deixe-me contar-lhe sobre Margarete. Aos 68 anos, ela achava que estava a fazer tudo certo. Ela reduziu as porções pela metade, eliminou as sobremesas e caminhava todas as manhãs com a vizinha. Mas o seu nível de açúcar no sangue continuava a subir. O seu médico avisou-a que ela estava pré-diabética e passou-lhe uma receita. Margarete sentiu-se derrotada. Como é que comer menos poderia levar a um aumento do açúcar no sangue? Não fazia sentido. Então, ela descobriu algo que mudou tudo. Simplesmente mudando a hora em que comia certos alimentos, e não o que comia, o seu nível de açúcar no sangue normalizou em apenas 3 semanas. O seu médico ficou surpreendido. Margarete não era especial. Ela apenas compreendeu algo que a maioria das pessoas não compreende sobre como o envelhecimento altera a forma como as nossas células processam os alimentos. Porque eis o que realmente acontece dentro do seu corpo depois dos 60 anos. As suas células basicamente esqueceram como usar os hidratos de carbono. É como se elas tivessem entrado em greve. Quando você come aquela torrada ou aquela maçã, em vez de as suas células se abrirem e receberem essa energia, elas mantêm as portas trancadas. O açúcar fica flutuando na sua corrente sanguínea, fazendo você se sentir cansado, confuso e cada vez mais preocupado com a diabetes. A maioria dos médicos diz que a solução é simples, basta comer menos carboidratos. E, para muitas pessoas, isso funciona temporariamente. Mas há um problema oculto nessa abordagem que ninguém menciona. Quando reduz drasticamente os carboidratos durante meses ou anos, as suas células não mantêm apenas o seu nível atual de função. Na verdade, elas pioram no processamento de carboidratos. É como um músculo que atrofia por falta de uso. Então, quando come carboidratos, mesmo os saudáveis, o seu nível de açúcar no sangue sobe ainda mais do que antes. Isso cria um ciclo vicioso. Come menos carboidratos, as suas células esquecem ainda mais como usá-los, então come ainda menos carboidratos, e assim por diante. Enquanto isso, a sua energia cai, a sua confusão mental piora e sente que está a lutar uma batalha perdida contra o seu próprio corpo. Mas e se eu lhe dissesse que há uma maneira de quebrar esse ciclo? Uma maneira de realmente retreinar as suas células para aceitarem carboidratos novamente, sem elevar o seu nível de açúcar no sangue ou sobrecarregar o seu pâncreas. O segredo está em algo chamado tolerância à glicose, que é completamente diferente da sensibilidade à insulina, embora a maioria das pessoas confunda os dois. A sensibilidade à insulina diz respeito à capacidade das suas células de responderem à insulina, o hormônio que lhes diz para se abrirem e deixarem o açúcar entrar. Mas a tolerância à glicose diz respeito à capacidade real das suas células de processar e usar esse açúcar uma vez que ele está dentro delas. Pense nisso desta forma: a sensibilidade à insulina é ter uma boa chave para abrir a porta, mas a tolerância à glicose é ter móveis e espaço de armazenamento dentro da casa para realmente guardar as coisas de forma adequada. Depois dos 60 anos, a maioria das pessoas tem problemas com ambos. As suas chaves não funcionam bem e, mesmo quando conseguem abrir a porta, não há onde colocar nada dentro. Agora é que a coisa fica interessante. Os cientistas descobriram que há um momento específico em que as suas células realmente se abrem e aceitam a glicose sem precisar de insulina.
É chamado de absorção de glicose independente de insulina e é como ter uma porta dos fundos secreta que contorna todas as fechaduras e chaves normais. Esse fenômeno só acontece sob uma condição específica e, quando o compreender, poderá usá-lo para retreinar gradualmente as suas células a lidar com carboidratos novamente. Antes de revelar esse segredo do momento certo, deixe-me abordar o que você pode estar a pensar. Talvez já tenha ouvido falar de pessoas que fazem dietas extremas sem açúcar ou protocolos de jejum. Embora algumas pessoas relatem sucesso com essas abordagens radicais, elas são arriscadas, especialmente depois dos 60 anos. O seu corpo não responde a choques extremos da mesma forma que quando era mais jovem. O que estou prestes a compartilhar é diferente. É suave, natural e baseado em como o seu corpo realmente quer funcionar. A descoberta revolucionária é esta: quando movimenta ativamente os seus músculos, especialmente durante atividades moderadas a intensas, as suas células musculares absorvem glicose diretamente da sua corrente sanguínea, sem precisar de insulina. É como se os seus músculos desenvolvessem um superpoder temporário. Eles tornam-se ímãs de glicose, retirando o açúcar do seu sangue e usando-o imediatamente como energia. Isto significa que pode consumir certos hidratos de carbono durante este período sem sobrecarregar o pâncreas, sem aumentar a insulina e, mais importante, sem contribuir para a resistência à insulina. Mas aqui está a chave que a maioria das pessoas não percebe. Isto só funciona enquanto está realmente em movimento. Não 30 minutos antes da sua caminhada. Não uma hora depois. Durante. O período é incrivelmente específico, e calculá-lo mal anula todo o propósito. Quando os investigadores estudaram este fenômeno, descobriram algo notável. As pessoas que consumiram pequenas quantidades de carboidratos de fácil digestão durante o exercício não apenas evitaram picos de açúcar no sangue, mas também melhoraram a sua tolerância à glicose ao longo do tempo. As suas células começaram a lembrar-se de como processar carboidratos de forma mais eficiente, mesmo quando não estavam a fazer exercício. Uma das melhores opções para isso é a melancia ou o sumo de melancia fresco. Agora, eu sei o que está a pensar. Melancia? Isso é cheio de açúcar. E tem razão, mas eis porque funciona. A melancia é 92% água, então o açúcar é naturalmente diluído. Ela contém glicose e frutose na proporção perfeita para uma rápida absorção. Mais importante ainda, ela contém citrulina, um composto que aumenta o fluxo sanguíneo, ajudando a levar os nutrientes exatamente para onde eles precisam ir enquanto você se movimenta. A quantidade também é importante. Não estamos a falar de comer meia melancia. Uma pequena taça de pedaços de melancia ou 120 a 180 ml de sumo fresco é suficiente. O objetivo não é inundar o seu organismo com açúcar. É dar às suas células o suficiente para que se lembrem do que devem fazer com ele. Deixe-me partilhar o que aconteceu com Robert, o senhor de 67 anos que mencionei anteriormente. Depois de aprender sobre essa estratégia de tempo, ele começou a levar um pequeno recipiente com melancia para as suas caminhadas matinais. No início, ele estava cético. O seu medidor de glicemia havia se tornado seu inimigo, sempre mostrando números que o preocupavam. Mas ele decidiu testá-lo. Verificou a glicemia antes da caminhada, 126. Mais alto do que o ideal, mas típico para ele. Caminhou por 20 minutos no seu ritmo habitual, depois consumiu cerca de meia chávena de pedaços de melancia enquanto continuava a caminhar por mais 20 minutos. Quando verificou o seu nível de açúcar no sangue uma hora depois, esperando o pior, ficou chocado. 118. Na verdade, tinha baixado, apesar de ter consumido fruta pura. Mas a verdadeira magia aconteceu nas semanas seguintes. Robert continuou este protocolo 3 vezes por semana. Nada de extremo, apenas as suas caminhadas regulares com uma pequena quantidade de fruta consumida a meio do percurso. Após 3 semanas, o seu nível de açúcar no sangue em jejum tinha descido de uma média de 126 para 108. O seu médico não conseguia acreditar. Robert não tinha alterado a sua medicação. Não tinha alterado drasticamente a sua dieta.
Simplesmente tinha dado às suas células a oportunidade de praticar a utilização da glicose num ambiente seguro e controlado. Isto funciona porque o exercício cria o que os cientistas chamam de translocação GLUT4. Sem entrar em detalhes técnicos, GLUT4 são como pequenas portas de glicose que geralmente ficam escondidas dentro das células musculares. Durante o exercício, essas portas se movem para a superfície da célula, prontas para capturar qualquer glicose que passar por elas. É um mecanismo completamente diferente da insulina, e é por isso que funciona mesmo em pessoas com resistência grave à insulina. A beleza dessa abordagem é que ela não trata apenas o sintoma, que é o alto nível de açúcar no sangue. Na verdade, ela retreina a maquinaria celular que processa a glicose. Essas mitocôndrias, as pequenas usinas de energia dentro das células, começam a lembrar como queimar açúcar de forma eficiente novamente. É como uma reabilitação para o seu metabolismo. Agora, você pode estar se perguntando por que isso importa se você está indo bem com uma dieta baixa em carboidratos. Aqui está a verdade que ninguém fala. À medida que envelhecemos, a flexibilidade metabólica torna-se cada vez mais importante. É a capacidade de alternar entre queimar gorduras e queimar carboidratos, conforme necessário. Pessoas com boa flexibilidade metabólica têm energia mais estável, melhor função cerebral e sistemas imunológicos mais fortes. Pessoas presas em um modo ou outro muitas vezes lutam contra a fadiga, confusão mental e doenças frequentes. Ao evitar completamente os carboidratos, você pode estar a controlar o açúcar no sangue, mas também está a reduzir a sua flexibilidade metabólica. As suas células esquecem-se de como usar toda uma categoria de combustível. É como ter um carro híbrido, mas usar apenas o motor elétrico. Eventualmente, o motor a gasolina pode não ligar quando precisar dele. O protocolo que estou a sugerir não exige que adicione carboidratos a todas as refeições ou mude toda a sua dieta. Se está a prosperar com uma dieta baixa em carboidratos, continue a fazer o que funciona. Mas considere adicionar este protocolo de exercício carboidratos 1 ou 2 vezes por semana como um seguro metabólico. É suficiente para manter a sua tolerância à glicose sem perturbar a sua abordagem alimentar principal. Algumas pessoas receiam que isso as tire da cetose se estiverem a seguir uma dieta cetogênica. A verdade é que, se consumir pequenas quantidades durante o exercício, a maioria desses carboidratos é queimada imediatamente. Pode observar uma queda temporária nas cetonas, mas normalmente voltará à cetose em poucas horas, não em dias. Além disso, os benefícios metabólicos muitas vezes superam essa pequena interrupção. Deixe-me abordar outra preocupação. E se não conseguir fazer exercícios intensos? E se os joelhos doem ou se tiver outras limitações? A boa notícia é que isso não requer correr maratonas. Uma caminhada rápida funciona. Nadar funciona. Até mesmo jardinagem vigorosa ou tarefas domésticas podem criar as condições certas. O segredo é o movimento sustentado que faz os músculos trabalharem ativamente. A intensidade importa menos do que a consistência e o tempo. Se estiver numa cadeira de rodas ou tiver graves problemas de mobilidade, os exercícios para a parte superior do corpo podem criar o mesmo efeito nesses grupos musculares. Pedalar com os braços, usar faixas elásticas ou até dançar sentado podem funcionar. O princípio permanece o mesmo: quando os músculos trabalham, desenvolvem a capacidade de absorver glicose sem insulina. Há outro benefício inesperado nesta abordagem. Muitas pessoas com mais de 60 anos relatam que consumir pequenas quantidades de carboidratos rápidos durante o exercício melhora o seu desempenho. Conseguem caminhar por mais tempo, sentem-se menos cansadas e recuperam mais rapidamente. Isto faz sentido quando se compreende que os músculos preferem a glicose como fonte de energia imediata durante a atividade. Ao fornecê-la no momento certo, está a dar-lhes combustível de alta qualidade exatamente quando eles podem aproveitá-lo melhor. Este desempenho melhorado cria um ciclo positivo. Treinos melhores levam a uma melhor manutenção muscular, o que leva a uma melhor tolerância à glicose em geral, o que leva a um açúcar no sangue mais estável ao longo do dia. É o oposto do ciclo vicioso de que falamos anteriormente. Mas o timing continua a ser fundamental.
Consumir a mesma melancia 30 minutos antes da sua caminhada aumentará a sua insulina. Comê-la uma hora depois não proporcionará o mesmo efeito de treino celular. A magia acontece durante a janela de atividade, quando essas portas GLUT4 são ativamente expressas na superfície celular. É por isso que os conselhos tradicionais sobre nutrição pré- e pós-treino muitas vezes falham para pessoas com problemas de açúcar no sangue. As recomendações de tempo foram desenvolvidas para atletas jovens, não para pessoas com mais de 60 anos que lidam com resistência à insulina. O seu corpo agora segue regras diferentes, e compreender essas regras é a chave para vencer o jogo. Algumas pessoas perguntam se precisam de suplementos especiais ou monitores de glicose caros para que isso funcione. Não precisa. Embora os monitores contínuos de glicose possam fornecer dados interessantes, um simples glicosímetro de farmácia diz-lhe tudo o que precisa de saber. Verifique antes do exercício, verifique uma hora depois e observe os padrões ao longo do tempo. A indústria de suplementos adoraria vender-lhe agentes de eliminação de glicose ou sensibilizadores de insulina caros. Embora alguns tenham mérito, o protocolo de tempo de exercício que estou a descrever não custa nada além de uma peça de fruta e funciona melhor do que a maioria dos comprimidos. Os seus músculos são os melhores agentes de eliminação de glicose quando ativados corretamente. E quanto a outras frutas ou fontes de carboidratos? Embora a melancia seja ideal pelas razões que mencionei, você tem opções. As laranjas funcionam bem. Uma pequena quantidade de sumo de uva diluído em água pode funcionar. Até mesmo algumas tâmaras ou uma banana pequena podem servir para esse fim. O segredo é escolher algo que seja digerido rapidamente e não fique pesado no estômago enquanto se movimenta. Evite qualquer coisa com gordura ou proteína, pois elas retardam a digestão e impedem a rápida absorção que buscamos. Este não é o momento para macros equilibrados. É o momento para o uso estratégico de carboidratos. Quero deixar claro o que isto é e o que não é uma cura mágica para a diabetes. Se estiver a tomar medicação, não mude nada sem falar com o seu médico. Esta é uma ferramenta para melhorar a forma como o seu corpo lida com os hidratos de carbono ao longo do tempo. Trata-se de adicionar uma função, não de substituir o tratamento médico. Dito isto, muitas pessoas descobrem que, à medida que a sua tolerância à glicose melhora, a sua necessidade de medicação pode mudar. É por isso que a monitorização e a supervisão médica continuam a ser importantes. O seu médico deve ser o seu parceiro neste processo, não um obstáculo a superar. O medo dos hidratos de carbono tornou-se tão enraizado na nossa cultura que muitas pessoas sentem-se culpadas por comer uma maçã. Este medo, embora compreensível dada a epidemia de diabetes, muitas vezes torna-se contraproducente. Quando compreende que o problema não são os hidratos de carbono em si, mas sim quando e como os consome, pode fazer as pazes com todo um grupo alimentar. Não precisa de escolher entre desfrutar de fruta e controlar o seu açúcar no sangue. Você só precisa ser estratégico em relação ao momento certo. Olhando para o panorama geral, essa abordagem representa uma mudança fundamental na forma como pensamos sobre o controle do açúcar no sangue após os 60 anos. Em vez de apenas restrição e evitação, estamos falando de reabilitação e restauração. Em vez de aceitar o declínio da função como inevitável, estamos treinando ativamente as nossas células para funcionarem melhor. Isso é empoderador porque coloca você de volta no controle. Você não está à mercê do seu metabolismo. Você está a direcioná-lo ativamente. Para aqueles que se preocupam com o aumento de peso, aqui está algo interessante. As pessoas que melhoram a sua tolerância à glicose muitas vezes descobrem que o controle de peso se torna mais fácil, não mais difícil. Quando as suas células conseguem usar adequadamente o combustível que lhes dá, é menos provável que armazene o excesso como gordura. Quando o seu açúcar no sangue está estável, tem menos desejos e energia mais consistente. A pequena quantidade de carboidratos consumida durante o exercício é queimada imediatamente e pode realmente aumentar a queima de gordura durante o resto do treino. As pesquisas que apoiam essa abordagem continuam a crescer. Estudos em adultos mais velhos mostram que a absorção de glicose mediada pelo exercício permanece robusta mesmo aos 80 e 90 anos.
Enquanto outros aspectos do metabolismo diminuem com a idade, esse mecanismo específico permanece surpreendentemente forte. É como se a natureza nos desse um sistema de backup, sabendo que nossa regulação primária de glicose pode falhar à medida que envelhecemos. Só precisamos saber como ativá-lo. Algumas pessoas levam esse conceito ao extremo, consumindo grandes quantidades de açúcar durante o exercício ou tentando forçar a adaptação por meio de protocolos extremos. Isso é totalmente errado. O objetivo não é sobrecarregar o seu sistema ou provar quantos carboidratos você consegue tolerar. Trata-se de um retreinamento suave e consistente que respeita as limitações atuais do seu corpo, enquanto expande gradualmente as suas capacidades. Pense nisso como uma fisioterapia para o seu metabolismo. Não tentaria correr uma maratona no seu primeiro dia de reabilitação do joelho. Da mesma forma, não deve inundar o seu sistema com açúcar só porque está a fazer exercício. Passos pequenos e consistentes levam a mudanças duradouras. As pessoas que obtêm os melhores resultados são aquelas que começam de forma conservadora e se ajustam gradualmente com base na sua resposta individual. Ao começar a implementar esta abordagem, preste atenção à forma como se sente, não apenas aos números. Muitas pessoas relatam maior clareza mental, melhor estabilidade de humor e mais energia ao longo do dia. Essas melhorias subjetivas geralmente precedem mudanças mensuráveis no açúcar no sangue. O seu corpo sabe quando as coisas estão a funcionar melhor, mesmo antes que o seu glicosímetro confirme isso. Confie nesses sinais enquanto continua a monitorizar os marcadores objetivos. Lembra-se da Margaret do início? 6 meses após iniciar este protocolo, ela é uma pessoa diferente. O seu nível de açúcar no sangue está estável sem medicação. Ela volta a apreciar frutas sem medo. Mais importante ainda, ela sente-se empoderada em vez de restringida. Ela não está a controlar a doença, ela está a construir saúde. Esta mudança de perspectiva, da defesa para o ataque, muda tudo sobre como você aborda o seu bem-estar após os 60 anos. A jornada para restaurar a tolerância à glicose não se resume apenas aos números do açúcar no sangue. Trata-se de recuperar a liberdade de desfrutar de uma variedade de alimentos, manter a energia para brincar com os netos e saber que o seu corpo ainda tem a capacidade de se adaptar e melhorar. A idade pode mudar as regras do jogo, mas não o desqualifica de jogar. Com a estratégia certa, pode ensinar novas habilidades às suas células, ou melhor, lembrá-las das antigas que elas esqueceram temporariamente.